Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Descomplicando a Neurologia, onde eu sempre trago conteúdo baseado nas melhores evidências científicas de forma clara, para que você consiga entender neurologia e consiga utilizar isso de forma prática no seu dia a dia. E hoje eu vou falar uma das coisas mais importantes, é entender que AVC é uma doença que tem nome e sobrenome. Então não adianta chegar, o paciente teve um AVC, como que eu faço para tratar aqui agora? Eu tenho que explicar qual o tipo de AVC que esse paciente teve. Porque cada tipo de AVC tem um tratamento diferente. Então vamos lá, vamos comigo, fica até o final que você vai entender todos os tipos de AVC isquêmico e o que você precisa realmente saber. Basicamente a primeira coisa é que tanto o AVC isquêmico como o AVC hemorrágico, que são os dois tipos de AVC que existem, eles acontecem porque para de chegar sangue no cérebro. Agora o AVC isquêmico ele acontece porque entope um vaso e ele é responsável por 85% dos casos de AVC. Já o AVC hemorrágico não é o entupimento do vaso que é o problema, é porque o vaso estourou. Mas o resultado final é que para de chegar sangue no tecido cerebral ou aquele vaso está irrigando. Então, seja porque aquele vaso está entupido ou porque ele rompeu e derramou sangue naquela região, o resultado final é que para de chegar sangue naquela determinada região do cérebro. Parando de chegar sangue, consequentemente, para de chegar oxigênio e nutrientes e aquela região vai sofrer um infarto. Então, o que nós temos, tanto no AVC tanto no AVC isquêmico como no AVC hemorrágico, é uma lesão cerebral secundária a um dano isquêmico ou secundário a um dano hemorrágico. Então eu vou trazer uma analogia para vocês entenderem bem. Imagina o cérebro como uma grande árvore. E essa árvore, ela tem vários galhos. O que acontece? Esses galhos vão ficando cada vez mais finos. Conforme eles vão chegando mais longe, mais distal, esses vasos vão ficando mais finos. E aí, o que acontece? Se um desses vasos entope ou um desses vasos quebra, para de chegar nutrientes naquela região. É justamente o que acontece com o AVC isquêmico, com o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, quando um daqueles galhos seja mais próximo, um galho mais calibroso ou um galho mais fino, ele entope. E o AVC hemorrágico, aquele vaso estoura. Quando o vaso estoura, para de chegar sangue. Então é uma forma da gente entender que existem basicamente dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, que é responsável por 85% dos casos, e o AVC hemorrágico, que é 15% dos casos. Especificamente sobre o AVC isquêmico, ele é importante da gente discutir e entender bem. Primeiro porque ele é o mais comum, como eu falei, 85% dos casos. Segundo porque ele tem algumas peculiaridades bem definidas no seu tratamento. Então quando você fala para o seu médico ou para um familiar que ele teve um AVC, a primeira coisa que você vai dizer é se é o AVC isquêmico ou se é o AVC hemorrágico. Isso já direciona para onde a gente vai. Mas eu quero ir além, eu quero que você entenda um pouco mais. Você também, estudante de medicina ou médico, tem que saber qual que é o tipo do AVC isquêmico. De uma forma geral, uma das classificações mais conhecidas na neurologia divide o AVC isquêmico em 5 grandes grupos. E eu preciso que você entenda e reconheça, e eu vou explicar de forma simples quais são esses 5 grandes grupos. Pode ser um AVC de grandes vasos, um AVC de pequenos vasos, um AVC cardioembólico, um AVC de origem indeterminada ou alguma outra etiologia que está acontecendo. Então, conhecer esses subtipos do AVC vai direcionar um tratamento correto. Cada um desses tipos de AVC tem um tratamento diferente. E eu quero que você entenda isso e você aplique no seu dia a dia, porque somente tratando da forma correta, você vai evitar que aquele sujeito, aquele paciente que teve, aquele familiar teve um AVC, ele tenha um novo evento. Então, o primeiro tipo que eu vou falar é o AVC de grandes vasos. É quando você tem um AVC que entope, por exemplo, uma carótida. Você tem um AVC isquêmico, você vai investigar a causa, todo paciente precisa de passar por uma investigação bem definida, bem clara, com exames básicos, e um desses exames é o estudo dos vasos do pescoço que levam sangue para o cérebro. O cérebro ele vem do coração, o sangue vai para o cérebro, vem do coração e passa pelos vasos do pescoço. E aí quando você vai investigar, você vê que aquela região que foi afetada pelo AVC tem uma placa de gordura que está obstruindo aí 60%, 70%, 80%. Então a gente consegue inferir que a causa daquele AVC que aconteceu do mesmo lado foi relacionada àquela placa de gordura que estava na carótida. Então eu vou discutir com o meu médico ou com o profissional, com o neurologista que está conduzindo o caso, será que vale a pena eu intervir de alguma forma nessa placa de gordura? Além do tratamento com medicamento, será que tem algum tipo de cirurgia, seja por stent, seja por uma endarterectomia? Será que vale a pena eu tratar de forma específica esses casos? Em muitos casos a resposta é sim. E isso precisa ser entendido, reconhecer o tipo do AVC de grandes vasos. O segundo caso é o AVC de pequenos vasos. A gente vai investigar, ver que as placas do pescoço estão bem, não tem nenhuma obstrução significativa, mas o que causou foi um pequeno AVCzinho em uma área de um pequeno vaso lá no cérebro. E qual que é a causa disso? Aqueles pequenos vasos do cérebro, eles sofrem lesão interna, principalmente por conta de alguns fatores de risco, que são
pressão alta, diabetes, glicemia não controlada, apneia do sono, colesterol alto. Então, esses fatores de risco atuam para que aqueles pequenos galhos que chegam lá na ponta, que eu estou fazendo analogia para aqueles pequenos vasos que levam irrigação para a parte mais longe do cérebro, eles fiquem entupidos. E esse entupimento desses vasos, ele causa esses pequenos AVC. Então esse é o segundo tipo de AVC. Então nós já falamos do AVC de grandes vasos, agora falamos dos AVCs de pequenos vasos. Vamos para o próximo, então, o AVC cardioembólico. O que é o AVC cardioembólico? É onde a origem do AVC não está nos vasos que levam o sangue, nem nos grandes vasos, nem nos pequenos vasos, por algum problema na estrutura cardíaca. E aí o principal problema cardíaco que leva ao AVC no cérebro é a arritmia do coração. Por isso é importante que o neurologista investigue a estrutura do coração com ecocardiograma, o ritmo do coração com eletrocardiograma ou mesmo com Holter, para detectar alterações no ritmo ou na estrutura do coração que possam estar relacionadas a um AVC. Portanto, o AVC cardioembólico é aquele AVC que acontece secundário a algum distúrbio cardíaco, seja ele no ritmo do coração, e aí o mais comum é a arritmia chamada de fibrilação atrial, ou por alguma alteração na estrutura do coração. Ele está batendo um pouco mais fraco em alguma área, porque tem alguma comunicação que não deveria existir. Por isso a importância de investigar todas as câmaras cardíacas e também o ritmo do coração de forma bem peculiar, de forma bem individual em cada paciente. E aqui eu já adianto que um dos tratamentos mais eficazes para prevenção do AVC é você dar um remédio para controlar, não controlar a arritmia, mas para evitar que aquela arritmia ela cause um problema. É o que nós chamamos de anticoagulante. Se o problema é que está sendo formado trombos, esses trombos estão fechando um AVC, entupindo os vasos, nós vamos dar um anticoagulante para o paciente, para o sangue ficar mais fino e esses trombos não sejam mais formados por conta daquela arritmia. E aí o paciente consegue ter uma vida mais tranquila, com menos chance de ter um AVC, tomando uma medicação específica. Fato sempre que tem que ser muito bem discutido com o neurologista que acompanha o caso, um cardiologista que acompanha o caso. Então nós já falamos de AVC de grandes vasos, nós falamos de AVC de pequenos vasos, nós falamos de AVC cardioembólico, agora nós vamos falar de outras etiologias, né? Principalmente no AVC em jovens, será que tem alguma vasculite, alguma inflamação, alguma lesão nos vasos arteriais? Será que tem um forame oval comunicando? Por isso é importante a gente olhar com muito cuidado, porque nem sempre é muito claro a causa do AVC. Mas a gente investigar, buscar outras causas relacionadas é muito importante, porque você só achando a causa correta, a gente vai dar o tratamento correto. É claro que existem medicamentos que previnem o AVC de forma geral, mas sabendo exatamente o que aconteceu, a gente pode dar uma prevenção secundária, que significa prevenir para que o AVC não aconteça novamente de uma forma mais adequada. Então, outras etiologias é uma das causas que nós colocamos nessa classificação. E por último, a quinta causa, a gente tem as causas indeterminadas, que é quando a gente investiga e não acha. Mas é importante, até em algumas casuísticas, de 5 a 15%, em alguns casos até 20% dos casos, dependendo também da idade do paciente, os mais jovens é mais difícil de encontrar, a gente não consegue encontrar a causa do AVC. Nós investigamos, fazemos ecocardiograma, fazemos estudo de vaso cervical, estudo de vaso intracraniano, avaliamos o ritmo do coração e não encontramos a causa do AVC. Isso é comum de acontecer e existem tratamentos específicos para quando a gente não acha a causa. Não significa que a equipe médica não foi competente, ao contrário, quanto mais se investiga, mais qualidade é o atendimento. E você investigar isso de forma indiscutível, de forma inesgotável, não parar, não desistir de encontrar a causa do AVC. Às vezes você não encontra na internação, mas depois no consultório, depois de 3 meses, 6 meses, você pega uma arritmiazinha escondida e determina a causa do AVC, ou você vê que aquela placa que estava na carótida, ela tem alguma característica específica que te faz achar que ela é a causa do AVC. Portanto, investigar a causa do AVC, investigar a causa do AVC é fundamental para a gente prevenir de forma adequada. Então essas são as 5 grandes etiologias do AVC. AVC de grandes vasos, quando tem um vaso grande, de grande calibre entupido, né, com uma obstrução significativa, com mais de 60%, 70%. Obstrução de lesão de pequenos vasos, AVC de pequenos vasos, que quando aqueles ramos distais das artérias do cérebro, eles ficam comprometidos, e aí nós temos pequenas lesões, pequenos AVCs chamados de AVCs lacunares, AVCs de pequenos vasos. A terceira causa são os AVCs cardioembólicos, que são secundários a uma alteração estrutural ou uma alteração de ritmo do coração. As outras etiologias, nós temos aqui
causas de AVCs em pacientes jovens que a gente tem vasculite, dissecção arterial, são causas que a gente tem que investigar com bastante atenção. E por último, de AVC de origem indeterminada, que é aquele que investigamos e não encontramos a causa. E é muito importante frisar que cada um desses tipos de AVC tem um tratamento correto. E esse tratamento correto deve ser instituído quanto antes para que o paciente não corra o risco de ter um novo evento. Lembrando que a cada 4 pessoas que têm um AVC, uma vai ter de novo. E essa estatística é muito importante. E fundamental que você entenda e investigue com um profissional capacitado, seja um neurologista ou seja um cardiologista, para determinar adequadamente a causa do AVC e prevenir de forma adequada para que o paciente não tenha um novo evento. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Hoje eu falei sobre os subtipos de AVC isquêmico, como eles funcionam e como que é o tratamento de uma forma geral de cada um deles. Meu nome é Daniel Escobar, esse é o canal Descomplicando a Neurologia. Eu sempre trago conteúdo neurológico baseado nas melhores evidências científicas e aplicadas ao seu dia a dia, que você pode utilizar de forma prática. Tem muito conteúdo como esse aqui no nosso canal. Eu peço que você se inscreva nele, deixa seu like aqui e faz um comentário que eu vou responder todo mundo que fizer perguntas. Canal Descomplicando a Neurologia, sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.